Opa, aqui é o Sérgio Sorans e neste vídeo a gente vai falar um pouco sobre conservação de pavimento. Vamos lá? Então, vamos falar um pouco sobre esse assunto. Na verdade é um assunto um pouco extenso e a gente vai separar aqui entre parte 1 e parte 2 do vídeo para a gente tentar dar uma passada geral aí sobre este assunto. Bom, primeiro, quais são as possíveis causas da degradação de um pavimento? A resposta, talvez a resposta mais correta, é que não existe uma causa certeira. Existem probabilidades. Então pode ter várias causas que podem estar degradando, muitas vezes precocemente, este pavimento. Bom, todo mundo acho que já ouviu falar que matemática é uma ciência exata, mas engenharia nem sempre é, né? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que não existe uma causa assim muito clara, específica, analisando assim num primeiro momento. A gente tem que avaliar todas as condições de contorno, todas as probabilidades, tudo que pode ter causado esse efeito no pavimento. Tá? Da mesma forma que, por exemplo, quando a gente vai no médico, a gente não acha que simplesmente a gente falando um sintoma, né, alguma coisa que está acontecendo, ele já vai ter certeza exatamente ali do que está acontecendo. Ele precisa do quê? Ele precisa levantar os dados, ele precisa de uma investigação. É por isso que são feitos exames, é por isso que ele colhe o máximo de informações para poder trabalhar. E também ele sempre se baseia nos estudos científicos, nas novas descobertas. Então, trazendo aqui para a nossa área, é a mesma coisa. A gente pode ter algumas causas que, no primeiro momento, podem ser mais evidentes, mas é necessário uma boa investigação de tudo o que pode ter acontecido, o que pode estar acontecendo, e se é uma degradação normal, natural, que já é esperada, né, ao longo do tempo, ou se é algo novo que não deveria ter acontecido e que está causando uma degradação precoce no pavimento. Então, a gente tem que analisar todas as possíveis causas. Pensando aqui em algumas possíveis causas, vamos citar algumas aí para a gente unir aí essas informações. A primeira seria uma deficiência de projeto, né? Aqui sem falar ainda em erro de projeto, tá? Mas pode ser que alguma coisa não foi considerada da forma correta lá no projeto. Também tem casos de ausência de projeto, ou de pelo menos um bom projeto, né? Então nem sempre foram feitas todas as considerações, ou o projeto foi feito da maneira mais completa, mais correta. Um outro ponto importante, também acontece muito, é estar ocorrendo um tráfego maior do que o previsto. Pode ser também uma falha de execução, também é muito comum e muito mais amplo esse problema. Deficiência nos materiais também está bem ligado aí à parte de falha de execução, mas é um pouco diferente, porque pode ser que o material esteja correto, mas seja aplicado de uma maneira errada. Então, ou é falha de execução, ou pode ser alguma deficiência nos materiais aplicados. Ou podem haver também problemas de drenagem, ou antes da execução da obra, ou após a execução da obra, ou até a falta de algum elemento de drenagem que possa proteger o pavimento. Sinistro, o que é isso? Algum tipo de sinistro, algum tipo de acidente, vazamento de adutora de água, qualquer coisa que se danificou e que possa estar implicando em algum problema. A ausência de conservação, né, tanto do pavimento quanto do que está ali ao redor do pavimento. Também pode ser a degradação normal desse próprio pavimento ou excesso de peso. Então vamos dar uma olhadinha em cada uma dessas causas. Essas são as principais causas aí que eu consegui listar, né? Pode ser que existam outras. E se você lembra de alguma outra causa importante, coloca aqui nos comentários para a gente poder enriquecer essa discussão. Então vamos falar um pouquinho da deficiência de projeto. Pode ser que, por exemplo, a sondagem não foi muito bem feita, ou foram feitos poucos pontos de sondagem, por exemplo. Então, novamente, sem a gente falar que alguém
cometeu algum erro lá no projeto, mas pode ser que foi feita alguma consideração que não foi o ideal ali para esse tipo de projeto que foi feito. Às vezes a gente tem uma condição, por exemplo, de parada de ônibus, onde tem uma solicitação um pouquinho maior, e pode ser que não foi feita essa consideração. Então tem uma série de coisas que no projeto pode ser que não foi muito bem estudado, muito bem analisado. Às vezes também pode ter uma ausência de projeto, ou um projeto bom, pelo menos, né? Pode ser que no escopo da obra vem lá a determinação lá que coloca, por exemplo, lá uma zona urbana lá e coloca lá, faz uma base de 10 de bica e 3 de capa, mas não se sabe de onde veio, né? Se foi feito um ensaio de solo, o que tem embaixo, qual vai ser o tratamento desse subleito, se vai haver um reforço ou não, se foi feito um cálculo para poder chegar nessas espessuras, ou se veio simplesmente escrito lá no edital sem ser uma comprovação técnica, ser um cálculo para poder chegar nesse dimensionamento. Também pode ser que encontramos algum caso assim. O tráfego maior do que o previsto, então é um problema muito comum e muito importante. E a gente sabe que os dimensionamentos, não só nessa área de pavimento, mas dimensionamento como um todo, né? É analisada a resistência, né, da estrutura, do material que vai estar ali, e a solicitação. No nosso caso, a solicitação é o tráfego, né, que vai estar passando pela via. E, por exemplo, se a gente tem uma área urbana, né, um loteamento urbano aí, e a gente não vai ter nenhuma linha de ônibus, são vias locais, e não vai ter nem uma linha de ônibus passando. Então, não vai ter uma solicitação de um veículo pesado, né, por mais que não seja uma via principal, que não esteja tanta ocorrência de um veículo pesado passando, de vez em quando vai estar passando uma linha de ônibus. Então, essa rua, com certeza, ela já não tem o mesmo tráfego ali das demais. Então, ela já tem que ser um pouquinho mais reforçada, já no seu dimensionamento já tem que ser previsto. E a gente sabe que, já por vários casos aí que a gente vê no dia a dia, que se a rua, por exemplo, ela é dimensionada para não ter uma linha de ônibus e depois é colocada uma linha de ônibus lá, ela não suporta. Então, é para isso que é feito o dimensionamento, para você fazer atendendo exatamente ao que precisa da forma mais econômica. Então, ninguém sai fazendo tudo super dimensionado, jogando dinheiro fora. Então, é por isso que se faz dimensionamento. E em outros tipos de obras também, em importantes corredores, em rodovias também, quando é feito uma estimativa de tráfego, né, uma contagem, uma análise lá do tráfego, ela tem que ser muito bem feita, porque se passar um tráfego muito maior, de forma que ele passe para outra classe ali que deveria ter sido colocada no dimensionamento, esse pavimento fatalmente não vai aguentar. Então é muito importante essa análise do tráfego. Inclusive, a gente já falou aqui em outros vídeos sobre o crescimento do volume de tráfego acima do esperado, né? Geralmente, nos dimensionamentos é feito uma consideração que o tráfego vai crescer 5%. E a gente viu aí nos últimos anos que no Brasil tem crescido muito mais esse tráfego. Então pode ser que mesmo com o tráfego previsto, no projeto, se faz a consideração de que ele vai crescer em uma determinada taxa, pode ser que ele cresça muito mais do que isso. Então vai acabar dando uma solicitação também maior. Então são vários problemas aí que podem ocorrer com essa solicitação acima do previsto no nosso pavimento. Falha de execução. Então, esse é talvez o problema mais amplo, mais assim que daria a gente falar horas aqui sobre diversas falhas de execução, diversos tipos de falha de execução. Mas basicamente vamos imaginar aqui que se o material está atendendo tudo o que precisa, né, foram feitos os ensaios, foram feitos os acompanhamentos e o material está garantido. Mas se a execução não for bem feita, não for tomado todos os cuidados na execução, pode ser que esse material aplicado ele não vai ter a mesma durabilidade. Um exemplo que a gente pode citar aqui, por exemplo, na capa asfáltica, da massa asfáltica,
A gente pode dar um exemplo da temperatura da massa. Ela não pode estar muito acima da temperatura de projeto, nem muito abaixo. Se a massa estiver muito fria na sua aplicação, ela não vai atingir a compactação. Então, se ela não atingir a compactação, esse pavimento, teoricamente e fatalmente, ele vai ter uma durabilidade menor, porque ele está menos compacto ali, menos coeso, menos resistente. Então, ele fatalmente vai ter uma vida útil menor. Então, se não for feito um acompanhamento, se não for feito a aplicação da forma correta, né, e vários problemas de rolagem, além dos materiais que a gente vai citar aqui também, o controle bem em cima dos materiais, pode acarretar em falhas de execução. Pegando um gancho aqui na mesma linha, né, a deficiência dos materiais. Então, desde o subleito lá embaixo, passando por base, subbase, a capa, tudo tem que estar atendendo aos ensaios, atendendo às especificações, atendendo ao projeto. Então, a gente precisa ter material na faixa, né, sem fugir da faixa granulométrica. A massa, por exemplo, a gente não pode passar muito do teor do betume, também não pode estar faltando cap. Então, tem compactação, vários ensaios ali que a gente tem que estar em cima. E esse material tem que estar muito bem produzido, muito bem controlado, né? O agregado, às vezes o agregado é poroso demais, lamelar demais, então tudo isso pode acarretar problemas futuros de durabilidade nesse pavimento e pode diminuir a vida útil deste pavimento. Um outro ponto aqui são problemas de drenagem. A gente pode também ter deficiências na drenagem da obra, ou a gente pode ter problemas anteriores à obra, né, que já pode estar causando alguma situação ali que a drenagem vai ficar deficiente, ou algo até depois que a obra ficou pronta. Mas alguns casos comuns aqui para a gente citar, por exemplo, a gente pode ter uma boca do lobo executada junto ali na obra, que está com um problema de nível. Ela está, por exemplo, ela está fora do ponto baixo. O que acontece? Daí acaba parando água ali no pavimento, não próximo da boca do lobo, ela para um pouco depois, um pouco antes, né? Um caso meio bucólico assim, mas às vezes a gente vê acontecer, né? Por erros de projeto. Não o projeto do pavimento aqui, no caso o projeto da drenagem ou problema de nível ali na execução da obra. E essa água, ela acaba parando ali. A água para, ela fica por cima do pavimento e daí ela vai se infiltrando no pavimento, vai passando pneu ali dos veículos, vai passando, vai estragando o pavimento e ela vai indo lá para a base, para o subleito, acaba gerando um problema no pavimento, esse acúmulo de água. Então, isso parece difícil assim de enxergar, mas é um problema muito comum. Um outro problema também comum em muitas obras urbanas, obras de prefeitura, também muitas vezes não tomam o devido cuidado com drenos de pavimento. Que em obras rodoviárias geralmente já tomam um pouco mais desse cuidado de se fazer os drenos. E ele protege ali a estrutura do pavimento, né? Então pode ser que tanto essa parte da água ali no subleito, né, que está ali dentro do solo, pode também estar danificando o pavimento. E quanto à captação, às vezes tem pontos em que necessitaria ser feito um sarjetão, por exemplo, e no projeto não pediam um sarjetão, acabaram não fazendo e a água vem correndo por cima do pavimento, numa situação de encontro de duas ruas. Essa água vem vindo por cima e vai fazendo um sarjetão natural ali, vamos dizer assim, no próprio pavimento. Então, a gente poderia enumerar uma série de problemas de drenagem que podem estar acarretando patologias lá no pavimento. Falar em água também, drenagem, vamos drenar aqui um pouquinho. A parte de sinistros, né? Então, aqui sinistros a gente pode imaginar qualquer espécie de falha, de acidente externo, né? Vou dar um exemplo aqui bem assim
Vamos imaginar que sai uma roda de um carro lá e ele sai raspando ali o pavimento. Então, ele vai fazer uma marca, por exemplo. Então, ou um acidente, um carro que capotou, alguma coisa assim, ele pode estar fazendo danificando ali superficialmente o pavimento. Então, esse seria um exemplo de algo que aconteceu externo ali, que acabou danificando ali o pavimento. Não tem nada a ver com projeto, com execução, com durabilidade, com nada. E um outro também comum, principalmente em áreas urbanas, é se vaza ali, tem um vazamento de uma adutora, um estouro de uma adutora, por exemplo, ou um vazamento próximo a um posto de visita de água ou de esgoto, e que essa água acaba abrindo ali um buraco ali por baixo ali do pavimento e acaba levando os finos ali e acaba abrindo uma cratera às vezes lá no pavimento. Então também não tem nada a ver com o pavimento em si, mas com um sinistro, né, com algo que houve ali numa tubulação. Em obras e rodovias também, em obras rurais, muitas vezes a gente tem uma travessia, né, que passa por baixo da pista e às vezes ela cedeu, né, ela solapou. E aí a gente está passando ali com o carro, a gente vê ali que ela dá aquela selada. Então é um outro exemplo também. Um problema numa tubulação de drenagem, um sinistro que aconteceu numa tubulação de drenagem que acabou gerando ali um recalque ali no pavimento. Então isso pode ser também uma causa. A ausência de conservação. Aqui a gente tem que imaginar essa parte de conservação. Antes até da conservação do pavimento, também podemos ter um problema da própria conservação da vegetação, né? Se a gente não tem ali uma boa poda, uma boa limpeza ali da vegetação, a água pode não estar correndo na sarjeta, pode estar correndo em cima do asfalto. E aí ela joga a água para cima do asfalto, ela já vem danificando, ela já vem comendo ali o pavimento e depois, conforme vai a roda dos carros, a mesma coisa, ela já vai trincando ali, vai danificando o pavimento por um problema de limpeza, de manutenção. Muitas vezes também não tem passeio, não é feito passeio na cabeça da guia e a água pode estar infiltrando por ali. Então, é um problema um pouco de projeto, um pouco se pode falar em conservação, né? Se a gente tiver terra ali por cima da cabeça da guia, às vezes sem compactar também. Então, vários problemas antes de pensar no pavimento e depois também entrando na parte da conserva do asfalto, do pavimento em si. A gente sabe, né, tem vários estudos aí que os custos, quando você faz a conserva do pavimento, a manutenção do pavimento, vamos dizer até de forma precoce, mas não é nem precoce, é quando deveria ser feito mesmo, quando você tem os primeiros sinais, as primeiras patologias. Vamos imaginar que a gente começa a ter fissuras ali, trincas. Se a gente tem alguma maneira de selar essas trincas, a gente tem um custo muito baixo de conservação, um custo muito baixo de manutenção. Mas se a gente não faz nada e ele vai se degradando, ele vai ao longo do tempo já vai piorando, essa água já vai infiltrando no pavimento, ela vai atingindo base, subleito, ela já vai comprometendo o pavimento de uma forma que cada metro quadrado que eu for conservar, ele avançando esses níveis de degradação, a curva já começa a ser, o custo já começa a crescer quase que exponencialmente. Então tem muitos estudos sobre isso, quanto mais se demora, quanto mais se posterga para atuar na conservação do pavimento, mais caro ele fica. Tá? Então, por isso a gente tem aí sela-trinca, micropavimento em muitos lugares aí também que é feito, né, que é uma solução barata e que acaba evitando que degrade no restante ali do pavimento, que essa degradação saia da capa e comece a atingir o restante. Então você garante ali uma impermeabilização, né, que inclusive é uma das funções da capa asfáltica, impermeabilizar a base, né, e proteger o restante do pavimento. Então você fazendo algum tipo de intervenção que você vai promover essa impermeabilização, né? Você vai melhorar as condições ali de superficiais ali, de rolagem e tal, já vai acabar com essa infiltração e vai proteger o restante do pavimento, acaba prolongando a vida útil. Então, esses são vários problemas de conservação, tanto do pavimento quanto externos ao pavimento, que podem acarretar uma degradação.
E a degradação normal. Também tudo se degrada, o pavimento se degrada, qualquer estrutura que a gente faz se degrada, a nossa saúde se degrada, né? Então, conforme vai passando o tempo, a gente precisa cuidar da nossa saúde, a gente precisa melhorar a alimentação, melhorar os hábitos e, conforme vai passando o tempo, é esperado que vão surgindo problemas. E isso em qualquer coisa, em qualquer estrutura. No nosso carro, a gente tem o carro lá e vai fazendo as manutenções, calibra pneu, vai, né, de vez em quando visita lá o mecânico. Então, a gente sabe que ao longo do tempo vai ter coisas que vão precisar ser feitas. Vai chegar lá uma determinada quilometragem que eu tenho que trocar a correia dentada, eu tenho que trocar amortecedor. Então, já é esperado, né? Então, com o pavimento é a mesma coisa. Então, por que a gente pensa que tem que ser eterno, tem que fazer aquilo e tem que durar a vida inteira? Né? Então, já é esperado que ele vai ter uma vida útil. Lá na frente, ele vai ter que ter algum tipo de intervenção. O que se pode fazer é cuidar para prolongar essa vida útil e ter o mínimo possível de intervenções, mas um dia elas irão ocorrer. Excesso de peso também é um problema crônico, né? É um problema muito grave também. Infelizmente, a gente não consegue considerar isso no dimensionamento do pavimento. A gente pode simular, né, por exemplo, num dimensionamento de pavimento, né, conforme eu aumento o tráfego que eu vou ter, o tipo de pavimento, né, muito leve, aí, dependendo do método, né, que você usa, você pode ir brincando lá de aumentar essa solicitação. Então, vão aumentando as camadas. De repente, eu não tenho mais 3, 4, 5, já vou para 7 centímetros de capa, já tem que ter uma camada intermediária, um binder embaixo, tem que ir aumentando aí essas camadas que eu tenho lá de base, subbase. Porém, se a gente fosse considerar o excesso de peso, né, ficariam inviáveis os pavimentos. Os custos também subiriam estratosfericamente. Também tem muitos estudos aí sobre isso. Então, a gente pode ter uma solicitação cada vez maior, uma frequência cada vez maior, o que vai me jogar para níveis maiores de tráfego, mais médio, mais pesado e tudo mais. Mas nunca eu querer aumentar esse veículo tipo, colocar um excesso, porque realmente ficariam economicamente inviáveis. Então, problemas de excesso de peso também são problemas graves e que acabam jogando todo o dimensionamento no lixo. Então, infelizmente, não tem como prever isso nos dimensionamentos. Então, se você está gostando desse vídeo, a gente vai continuar na parte 2. Até mais!